Boa noite, amigos. Estamos abrindo o nosso Cadeira Cativa. Hoje é sexta-feira, fechamento de mês, né? 31 de maio de 2019. Estamos aqui com dois ex-conselheiros de Grêmio Internacional, mas sempre atuantes enquanto estiveram lá dentro e ainda seguem atuando aí, porque, de uma certa forma, debatendo os assuntos de Grêmio de Internacional, estão contribuindo aí para o entendimento dos torcedores. O Marco Antônio Souza, ex-conselheiro do Grêmio, Juliano Barbosa, ex-conselheiro do Internacional, e o Maurício Freitas, que está aqui sempre conosco. Vamos juntos até às 8h30 da noite. O Grêmio tem um jogo duríssimo amanhã em Salvador, e passou a ser mais duro o jogo ainda, porque o Grêmio teve problemas de última hora aí, né? E, inclusive, hoje pela manhã, por exemplo, o Jeromel não apareceu para treinar, né? Então, ou quando abriram o treino, o Jeromel não estava treinando, mas pelo jeito não preocupa, mas deu aquele susto. Imagina quem é que iria jogar na zaga do Grêmio, por exemplo, sem Kahneman, sem Paulo Miranda, só tinha o menino Rodrigues, mas foi a Salvador e, em princípio, não preocupa. E o Internacional recebe o Avaí no domingo e o Inter pode derrubar mais um técnico no Campeonato Brasileiro. O Geninho já está há algum tempo ameaçado, e aí já posso colocar a primeira tese em debate aqui. Estava dizendo o Marco Antônio Juliano, hoje pela manhã na Rádio Grenal, que esses técnicos, quando sobem os times da C para B, da D para C, da C para B e da B para A, eles devem pedir demissão imediatamente. Porque na quinta rodada eles estão no olho da rua, pode ver. Eles sobem cambaleantes. E eu me lembro da emoção, até entrevistei o Juninho. Entrevistei o Geninho no final do ano passado. A emoção dos jogadores do Avaí, né, que sem receber, fizeram o clube subir, votaram para que pagassem antes os funcionários que ganhavam menos. Me lembro o Betão, terminado o jogo do Avaí, quando o Avaí subiu, né? Ele desabafando e tal. E agora nós estamos aí em maio. Terminou agora o Campeonato Catarinense, começou o Campeonato Brasileiro, está na rua já o Geninho, né? Mas é melhor, uma questão de contar os dias. Mas é melhor ficar, né? Que ele abriu mão de 6 meses de salário. Dentro dessa ótica. Vá que dê certo. Está aí o técnico do CSA. Né? O CSA está aqui, né? Está com 6 pontos, está ali. Tá. O próprio Rogério Ceni, né? O Rogério Ceni, nesse Campeonato Brasileiro, vai correr risco até o final. Vai correr risco, que eu estou dizendo, há poucos dias, o que aconteceu com o Lisca, o maior técnico da história do Ceará. Aí o Lisca até terminou o ano dando um discurso que ia botar o Ceará na Libertadores da América. Durou até maio. Perdeu o clássico, né? O Rogério Ceni, no mesmo estado, por ter ganho o clássico, agora é dito lá, o melhor técnico da história do Fortaleza. Mas hasta quando? Né? Marco Antônio, Juliano, sejam bem-vindos. Boa noite, Rec. Boa noite. Vocês têm um perfil parecido aí, de fiscalização, de observação de outras coisas, porque esse é um programa diferente, né? Aqui não tem tabu, né? A gente analisa fatos e casos que a gente sabe nos bastidores e que ninguém faz questão de levar a fundo. Teve uma emissora de rádio de Porto Alegre, ou duas até, que simplesmente ignoraram esse último fato do Internacional, da agência de turismo. A grande mídia... Eu às vezes fico com vergonha, porque sabe o que é? Parece que o louquinho sou eu. O negócio é falar das bolhas, da lesão muscular, da tabela de classificação, dos olhos azuis, sei lá o quê. Que não, um troço assim, que a própria direção contribuiu com essa tomada aí do Ministério Público, entregando documentos, denunciando fatos e tal, apoiando as comissões, para que se tornasse tudo às claras. Completamente diferente do que... Tá rolando. Juliano, Maurício, Boa Rec. noite, Marco. Boa noite aos telespectadores. Antes de começar, fiquei muito contente de que tu tenhas recebido esse prêmio. Ah, sim, pô, é emocionante até. Você vai falar, vou chorar já aqui. Além de meu amigo, foi meu cliente. Então... Já chorei muito ontem à noite lá, porque ontem nós tivemos, e vai estar aqui daqui uns dias, o zagueiro Regis, aquele que levou aquela bordoada do Darzoni, e apareceu a reportagem da época, e eu nem sabia que ele estava presente. A gente estava analisando como se fosse uma reportagem da Débora e tal, na época da RBS TV, e ele estava ali,
E aí começou a contar histórias e tal. Foi uma noite alegre e pesada ao mesmo tempo, né? Mas Sabe de que muitos eu- amigos, de muitos amigos. Até Sabe tem que várias fotos aí. O Depois eu vou Vidarte era mostrar. uma das pessoas que eu admirava no... Corajoso também, né? É. Mas o Vidarte era bom para mim, no caso, em relação àquilo que eu estava falando anteriormente, que o Vidarte abordava esses assuntos. Senão parece que a gente está forçando a barra sempre, né? verdade. Quando só um cara fala, ou dois só... Agora, tu sabe, Reg, que pelo menos tem uma rádio aqui em Porto Alegre que é muito curiosa. Se tu ouvires a síntese das notícias das 7 e pouco da manhã, aquilo é uma repetição o dia inteiro, salvo se acontecer alguma novidade. Porque é impressionante. Eu acordo cedo, então eu venho escutando rádio. As notícias, elas, é diferente da Rádio Grenal, por exemplo, que por ter outro tipo de jornalismo esportivo, ser muito o tipo de programa que tu faz lá, aquilo é uma repetição de coisas. Quem assistir 10 minutos sabe o que vai ser repetido o dia inteiro. Sabe que o Juliano, outro dia, estava lá, nós estávamos falando fora do ar. Estava pensando nisso exatamente agora. Sobre um acidente que deu na Assis Brasil. Um acidente que dá às 6 da manhã, 6:30 da manhã. Os carros já foram retirados. Claro, compete às autoridades e é bom passar para a sociedade para que se tenha a precaução necessária. O cara estava sem documentos e tal. Mas às 8 da manhã não pode ser mais assunto e ainda um dos principais de um correspondente, de um noticiário, que é um resumão, né? Que é um apanhado de um mundo inteiro que tem notícias, né? Tem notícias no mundo inteiro que tu pode pensar e fazer as mais importantes, como era antigamente. Pois um acidente numa avenida como Assis Brasil, com a Estrada do Forte, eu sou da época da Estrada do Forte, da Avenida do Forte, e passar o dia inteiro repicando aquilo ali, ou parte da manhã, ou a manhã inteira. Pô, mas os carros já não estão mais ali. O sujeito já teve a carteira cassada, porque nem tinha a documentação apreendida, vai responder processo Não. e... Mas é que a parte esportiva talvez seja mais crítica ainda, porque aquilo se repete, assim, são as mesmas notícias, as mesmas coisas, as mesmas posições. É muito curioso de ver isso. Agora, eu queria te dizer que, até quando eu te interrompi, tu te referias à postura da direção do Internacional, do presidente Marcelo Medeiros, que foi completamente diferente da postura da direção do Grêmio quando houve um problema similar, que foi aquela questão dos cheques da ESL. Completamente diferente. A direção do Grêmio praticamente protegeu sobre aquela história de ser um antigo dirigente. Mas que é isso? A tal da economia interna. A economia interna não é para esconder bandalheira, para ir só um pouquinho. Mas para ir só um pouquinho. Economia interna são alguns assuntos de discussões, de questões de ponto de vista. Agora, varrer para baixo do tapete uma coisa que foi reconhecida como estelionato em todos os níveis da justiça brasileira, que é isso? Mas que é isso? Essa foi a diferença. E foi o presidente Fábio Koff que quando o presidente, não sei se confirma essa história, o presidente Fachin ia ler o relatório, e o presidente Fábio Koff não deixou ele ler uma coisa assim. Não. O presidente Fachin era presidente do conselho. Não, isso... Foi uma versão que vazou. Não foi isso. Foi uma coisa muito curiosa que aconteceu. Terminada aquela gestão, o que aconteceu foi que o Grêmio enfrentava uma crise financeira horrorosa. Eu lembro que o vice-presidente de Finanças disse assim, nós estamos numa situação melhor, agora nós temos só 434 títulos protestados. Acho que é o Dr. Jaime de Marco. Rogério de Marco. Que era uma das boas coisas, não é? Boa, excelente pessoa. Mas, enfim, é a situação difícil do Grêmio. Pós-ISL. Depois se soube por que chegou naquele pós, né? Mas naquele momento, o conselho, extremamente preocupado, determinou que o clube contratasse uma auditoria. E me parece que a empresa de auditoria contratada foi uma das mais conhecidas mundialmente, que foi a Deloitte. Eu não tenho certeza, mas eu tenho a convicção que foi a Deloitte. Chegado esse momento, foi entregue o relatório,
da Deloitte, e eu fui lá ler. Eu só vou te dizer assim uma frase que tinha nesse relatório. As práticas contábeis do Grêmio não condizem com a legislação vigente. Chega, né? Chega. As práticas contábeis do Grêmio não condizem, não estão de acordo com a legislação vigente. Ou seja, era maquiada. Não, é ilegal. Ilegal. Se não está de acordo com a legislação, é ilegal. Ponto. Não precisava mais. Mas é um relatório extenso, tinha sei lá, devia ser várias dezenas de folhas, e no final tinha um resumo. Então, se pediu que o relatório fosse lido. Aí levantou um conselheiro, que é obviamente ligado à direção anterior, e disse que o relatório é muito longo para ser lido. Então, o conselho, que por unanimidade havia decidido contratar uma empresa de auditoria, decidiu por maioria que o relatório não deveria ser lido. Isso é surreal. Isso é uma das maiores aberrações que eu vi no futebol. Bom, então, se o relatório é muito longo, vamos ler o resumo, que são 3,5 páginas. Aí outro conselheiro levanta e propõe que não se leia o resumo também. E o conselho vota e aprova que não se leia o resumo. Então, esses são episódios que aconteceram. Eu participei de um episódio que é sensacional na última eleição do ex-presidente Paulo Odoni. Ele queria ser aclamado, chegou a dizer que não, palavras textuais, eu não posso me submeter à humilhação de uma eleição. Aí nós temos assim a dimensão das grandezas, dos egos que existiam dentro do Grêmio. Eu não posso me submeter à humilhação de uma eleição. Foi proposta a aclamação, eu levantei. Disse que não havia a previsão de aclamação no Estatuto do Grêmio, que o Estatuto previa o voto secreto e que eu pedia que fosse feita a votação secreta. E sabe qual foi o resultado dessa eleição? É uma coisa surreal. Ele foi eleito por aclamação com voto contrário. Eu me recordo de um episódio do Ibsen Pinheiro. Mas olha só, o mais curioso é o seguinte, é que o meu voto, que estatutariamente tinha a garantia de ser secreto, virou aberto. Por mim não tinha problema nenhum, porque todo mundo sabia que essa da eleição? A segunda eleição. Do ex-presidente Paulo Odoni. Foi no ano... 2011. Não, ele assumiu em 2005, 2006, né? Por eleição para 7, 8. 7, 8. Então, assim, essas coisas acontecem dentro dos clubes de futebol e passam em branco. Por isso que, olha, eu disse para vários amigos colorados, eu aço no dedo que esse negócio do Internacional vai dar alguma coisa. Queimei o dedo, queimei a língua. É uma coisa, foi muito interessante, e mais interessante ainda, a postura do Conselho Deliberativo do Internacional. Porque, ao contrário do Conselho Deliberativo foi até o fim, Grêmio, foi até o fim, não, e rejeitou as contas. O Conselho do Grêmio, imagina só o seguinte, há uma pessoa, eu não quero nem entrar no mérito, nem vamos entrar nesse fato, mas alguém que foi condenado por estelionato, em que a vítima do estelionato é o Grêmio. Houve instauração de inquérito, o delegado indiciar quer dizer, indicou que eram autores de um crime contra o Grêmio. O juiz recebeu, o promotor denunciou, a juíza de primeiro grau condenou, o Tribunal de Justiça confirmou, a Procuradoria da Justiça se manifestou pela manutenção, foi para Brasília, o STJ confirmou. Aí tinha uma questão de uma firula jurídica, que é a questão da prescrição da pena. Foi reconhecida a autoria, mas a pena estava prescrita pelo... A condenação não prescreveu. Mas o crime foi reconhecido, ou seja, foi reconhecida a prática de estelionato em que a vítima do estelionato era o Grêmio. Aí sabe o que os conselheiros votam? Que essa pessoa que todos os níveis da justiça brasileira reconheceram como culpada de estelionato contra o Grêmio, essas pessoas não mereciam sair do clube. Mas nós temos um caso escandaloso agora, recente. Um ex-dirigente da Grêmio Empreendimentos, que o doleiro Youssef foi lá e disse que entregou pacotes de 500 mil, não se sabe se dólares ou reais, presumivelmente dólares, porque ele era um doleiro, né? Sim. Se fosse reais, mandaria uma outra pessoa. Que ele entregou dentro da arena para a pessoa.
Bom, pô, diz que não é, que é. Qual é a obrigação do presidente do clube, do conselho de administração do clube, do presidente do conselho deliberativo? E até o fim. Que é uma pessoa honrada, uma pessoa que trabalha com auditoria. Qual é a obrigação? E do anterior, que era um advogado de renome. Qual é a obrigação dessas pessoas? E dos conselheiros. Qualquer conselheiro podia chegar e dizer, olha, eu quero que se instaure um processo ético, porque a pessoa é sócia do clube. E o que fazem? Aliás, a pessoa que foi presa nos Estados Unidos porque roubou tênis numa loja quando foi levar o filho para Miami, para Disney. Não pode uma coisa dessas, Rec, não pode. Aí sabe o que acontece? A gente fica sendo chato. Quem é o cara que cobra. Agora, é admissível isso? Tu aceitaria isso? Qualquer um de nós aqui aceitaria isso nas suas empresas, na sua família, nas suas relações pessoais? Claro que não. Jamais, jamais, jamais aceitaria isso. Por que nós temos que aceitar no Grêmio? Por que o Grêmio tem que ser a moeda de troca do pagamento de favores pessoais? Deu lá, pega aqui. Tem um caso célebre, ali no final da década de 90, as eleições no Grêmio eram disputadas, tinham 2 grupos. E um conselheiro, para conquistar o voto daquele conselheiro, o dirigente foi lá e pagou R$50 mil por um quadro da filha do conselheiro. E o quadro estava exposto ali na frente. Aliás, o quadro até de gosto duvidoso, mas não vamos nem entrar nisso. R$50 mil. R$50 mil por um quadro da filha de um conselheiro. Se ela não fosse filha de um conselheiro que votasse na eleição, ele não compraria. Mas onde é que nós estamos? Como é que o presidente do clube vai na loja da sua esposa? E eu tenho as notas no meu escritório. Se alguém duvidar, me liga. Segunda-feira, eu mostro as notas. O presidente do clube vai na loja da sua esposa e compra móveis do Grêmio a preços, por exemplo, um puff R$2 mil há 20 anos atrás. É isso. Pode. Um revisteiro, R$1.500 há 20 anos atrás. Pode isso, só que o que acontece é o Esses seguinte, clubes são muito fortes, né? são muito fortes. E ainda estão aí, né? Estão muito fortes, estão aí. Agora, pode uma coisa dessa? Aí é que eu acho que tem que enaltecer a gestão do presidente Romildo, que tu sabe que por todos os motivos eu não votei nele. Não votei, digo. Não votei, não. Eu não tenho duas caras. Sequer fui na eleição, não é que eu votei no outro. Eu não votei no outro também, eu não fui à eleição. Está fazendo que conseguiu, enfim, restabelecer. O Grêmio teve uma sorte. Assim como ele teve sorte lá da prefeitura de Osório, que instalaram dezenas de ventiladores lá de cataventos, aquilo ali aquilo é uma renda monumental para a cidade. Obviamente que alguém, prefeito que é honesto, que tem uma renda monumental, faz uma boa administração, é óbvio. Mas, além de tudo, tem que ter capacidade. No Grêmio, fazia tempo que um presidente não tinha uma safra de jogadores com os valores que foram vendidos. Não, está dando liga. Agora comprou o lateral esquerdo para ele ir para o Porto. Agora, mérito, a sorte não ajuda os ruins. Não. Então é mérito dele. Eu só volto naquela questão. É que a questão que eu acho que é a grande falha. Tem 2 falhas do presidente Romildo. É a questão do zagueiro esse ano, que me parece Absurdo. Absurdo o que aconteceu. Absurdo. Se o Grêmio tivesse jogado com esse menino, não tinha levado 5 gols do Fluminense. Não tinha levado... Bom, se você olhar, é inacreditável o que aconteceu. Mas vamos lá. Esse é um erro, acontece, é um erro perdoável. Acho que esse é um erro perdoável. Errou, todo mundo erra. Agora, a questão da arena, de comprar a arena, que o Grêmio já pagou 3 ou 4 vezes, vou repetir aquilo que eu te disse aqui, o Rec. A arena foi uma roubalheira, eu estou dizendo roubalheira. Quem não gostar, que me processe. Sabe quantos processos eu tive? Quantas vezes eu já disse isso aqui? Umas 50 vezes. Sabe quantos processos eu tive até hoje? Nenhum. Disse aqui, disse na Rádio Grenal, disse em todas as rádios de Porto Alegre. Sabe quantos processos eu tive? Nenhum. Provo. Quem quiser e não gostar, me processe. Estou aqui à disposição. Meu endereço está na OAB, não me escondo, vivo em Porto Alegre. E ninguém quis debater contigo aqui, eu tentei, hein? É isso que eu estou te falando. Vamos mostrar aqui, vamos botar aqui. Senta um lá, outro aqui, vamos botar um quadro branco aqui no meio. Eu trago o quadro, não precisa nem te preocupar com o quadro. Tem um quadro que meu filho estudou para o vestibular, que é bem grande, o tamanho do vestibular. E aí eles trazem aquelas canetinhas.
Um faz com a azul, outro faz com a preta, para não usar aquela outra cor. E aí nós vamos botar aqui, vamos ver os números, fazer matemática. A matemática não erra, a matemática não mente. Muito bem, agora o que não mente mesmo é a eficiência. Já vou passar para o Juliano ali, porque nós estamos propondo um outro assunto, porque ficou um respingo, né? Fizesse uma análise defendendo a direção do Internacional, mas o fato de manter a agência de turismo que depositou na conta de um vice-presidente R$169 mil, em tese de propina, né? Ou de rebote, como é o nome da operação, né? Mas 169 mil, e o Internacional manteve a negociação nessa atual administração com a agência de turismo, ficou uma pontinha. Agora, ainda acrescentando o que você disse, o Internacional não só condenou os dirigentes a se tornarem inelegíveis em qualquer órgão esportivo, como também afastou do quadro social. Mas é isso que eu estou falando. Agora foi até o fim. Mas esse sócio lá que recebeu os $500 mil ou reais, sei lá, não importa. É o dirigente de uma entidade ligada de uma empresa ligada ao clube. Continua lá, ninguém faz nada, se omitem. Isso é omissão vergonhosa, omissão vergonhosa. Todos se omite a direção, se omite o presidente do conselho, o vice-presidente e os conselheiros. Todos são omissos, porque isso tinha que ser investigado. A comissão de ética do Internacional afastou o presidente Vitório Pífero, afastou o Pedro Afatato e pediu demissão o Emílio Ferreira, deixou de pagar, e o Limeira pediu demissão. Quer dizer, esses que estavam envolvidos no Ministério Público e foram nominados estão fora do quadro social do Internacional. Não pode ser sócio do Internacional. Antes que comece o anúncio das panelas, aí eu quero dizer que tem uma panela que não vai voltar hoje. Aí... Não, eu vou furar ele aqui. Ele trouxe uma panquequeira. Pô, a panquequeira Não, essa não vai novidade. embora. Essa não vai embora. Essa não vai embora. Essa... que espetáculo, que bonita. Se você que está nos assistindo aí vai ter uma grande promoção. Ó, já quer garantir? Já vai ligando. 4003-4220. Pode ir ligando, já vai ficar garantido. Essa aqui é a novidade. REC, essa acabou de chegar é mais um produto que a Freshgold trouxe da Alemanha também. Que não volta, então se é algo... Não, essa aí é minha. Mas é o seguinte, como é um produto de lançamento da Freshgold, chegou para nós essa semana, nós estamos com uma grande promoção de final de mês, REC. Hoje é o último dia do mês de maio. É arrasa quarteirão. A nossa equipe de vendas está toda lá de plantão. O Marco Antônio já vai arrematar tudo aí já. Olha, e dinheiro, né? E dinheiro, pô. Não, mas vou ter que dar uma chorada no intervalo aqui. Ô, Rec, a nossa equipe está de plantão para poder atender aquelas pessoas que resolveram, olha, eu tomei a minha decisão, eu quero ter as melhores panelas lá na minha cozinha, não quero mais usar o óleo, quero passar a cuidar da minha saúde. Porque nessas panelas, gente, inclusive a gente tem as imagens de alguns alimentos sendo preparados sem óleo, você vai poder preparar qualquer alimento, tudo é feito sem óleo. Carne, frango, peixe, omelete, panqueca, ovo frito que as crianças gostam de comer. Na parte da manhã, você quer comer aquele ovo com ovos mexidos, ali pode fazer tranquilamente, não vai óleo. Outra coisa, pessoas também que frequentam a academia, que gostam de repor ali, comer alguma coisa depois que frequentou a academia. Gente, faz o ovo quando você chegar em casa sem óleo. É muito importante essa proteína para você. Agora, você pega o telefone agora e liga 4003-4220, porque é o seguinte, aquele desconto, esquece. Aumentou, hoje é o último dia do mês, então aumentou o valor do desconto. Agora eu tenho uma grande surpresa para você que decidiu agora, nesse momento, comprar as nossas panelas. Se você quer parcelar no cartão de crédito, a gente tem em 5 vezes, em 10 vezes, até 12 vezes para a parcela ficar bem pequenininha. Olha só, se você quer receber amanhã as suas panelas, a gente faz a entrega amanhã mesmo para você. Agora, gente, ligou, comprou o nosso conjunto completo, olha só o que você vai ganhar de brinde. Essa aqui você está levando de presente, mas preste atenção, essa promoção vai valer somente para hoje. É só para quem ligar agora, 4003-4220, comprou o nosso conjunto completo. Aqui dá até para nós, olha só. Aqui nós temos a frigideira normal, tá? E aqui a nossa panquequeira, ó. Ela é baixinha, que ela é
Tem O aqui Marco Antônio se apaixonou, dois é centímetros. amor à primeira vista. Eu sou panquequeiro. Para fazer panqueca, para fazer tapioca, para fazer ovo Essa frito. panquequeira é muito boa para fazer a panqueca virar cambota. Isso aí. Ele tem espaço, Bem tem prático, espaço. bem Claro. Tem espaço. Então, Rec, olha só. Quem ligar agora, você vai adquirir o nosso jogo completo com a panela grande, a panela média, a panela menor e a frigideira. Gente, você vai ganhar a panquequeira de brinde, de A presente. compra as 4 ganha. E ganha, exatamente. Eu vou entregar amanhã, Leonardo, vamos entregar para você na sua casa amanhã. Você pode parcelar no cartão de crédito. Quem não tem cartão pode fazer no boleto bancário. A gente tem opções também no boleto bancário. Quer pagar à vista? Luiz, eu não gosto de parcelar. Vai ter mais desconto ainda, mas preste atenção. Além do livro de receitas, do nosso jogo de talheres, você vai ganhar de brinde se ligar agora. Mas tem que falar agora com as nossas atendentes. 4003-4220. Ligue agora e confira essa promoção, porque vai valer muito a pena. Você vai ter essa panquequeira aqui. Essa é do Marco Antônio já. Mas eu tenho mais. Acerta com ele. Mas eu tenho mais lá no estoque. Gente, olha só. Olha que maravilha. Para fogão de indução, quem já tem fogão de indução ou quem pretende ter, você já vai ter a panela. Todas elas, que inclusive o nosso conjunto de panelas também, ele já é apropriado para fogão de indução também. Para durar a vida inteira. Para a vida toda, senão acaba mais. Se você tentar amassar, entortar, não tem jeito. Gente, ligue agora, 4003-4220, para você garantir o conjunto completo com desconto e vai ganhar de presente a nossa panquequeira. Mas é só hoje. Amanhã, se você ligar amanhã, não vale a promoção. Então essa é do Marco Antônio. Agora. Marco Antônio com Essa desconto já é especial, então tá. Muito bem. 7h31. Juliano, Não deixa ele escapar, não. Não, mas ele vai voltar aqui. Não. Ele tem mais um recadinho para dar mais tarde. Bom, Né? Não, e ele já disse que é tu. Esse homem tem uma palavra só. O preço vocês vão acertar depois. Eu não tenho nada a ver com isso. Eu só fiz a intermediação aqui. O homem puxou até a grana ali. Já puxou o dinheiro, já... Isso é galo de pua fina. Caiu o meu microfone aqui. Microfone? Caiu? Ó, caiu o microfone. Microfone mesmo? Então tá. Juliano, essa situação da agência de turismo pegou de surpresa, porque você, inclusive, tinha pedido uma explicação do porquê isso estava acontecendo. Correto. Essa questão da agência de turismo, ela veio internamente no Conselho, se tem algum fato que, em tese, é um fato que merece ser investigado. E, em determinado momento, eu ouvi sobre agência de turismo, contratador, como de passagem, oficiei a presidência pedindo para ler o contrato, pedindo vistas do contrato da agência. A resposta do presidente, em fevereiro de 2017, foi no sentido de que o clube comprava as passagens por conta e não trabalhava especificamente com nenhuma agência. Pois essa semana veio uma nota, veio a reportagem do Fabrício Falkowski no Correio do Povo, veio uma nota do presidente. A reportagem foi esclarecendo que sim, que essa mesma agência continuava sendo usada com bastante frequência ao longo da gestão do Marcelo Medeiros, desse conselho de gestão. Então, em resposta, o presidente veio a público, por uma nota oficial, o clube veio a público dizendo que já estavam num processo de aquisição para contratação de uma nova agência. Essa informação também foi a mesma que eu recebi nesse ofício, que também estava sendo contratada, mas não contrataram nada. Esse fato passou, certo? O que para mim me parece mais relevante, me soa mais relevante hoje? Não houve nenhuma explicação após essa notícia que nós trouxemos sobre a resposta do presidente, sobre essa resposta que ele deu em 2017. Sabe por quê? Porque o resultado de campo mata tudo. Tudo. A vitória contra o Paysandu abafou a notícia. E vamos adiante, tá? Vamos pensar um pouco mais. Mas hoje já surgiu outra, né? Exatamente, vamos pensar um pouco mais. Do mais Paulo Guerreiro, tá? que ninguém sabe quanto é que está ganhando. Mas eu quero linkar tudo. Só um esclarecimento para ti. Houve um pagamento de 160 mil na conta... Na sindicância, se apurou que essa agência de turismo teria depositado valores... Na conta de quem? Eu não sei, mas dessa turma que... Não vou citar o nome de ninguém. É que eu também não vou citar por um simples motivo. Eu vou te explicar e tu vai entender. É que tinha um agente que repassava valores. É isso. E agora eu não sei se foi direto na conta de um determinado dirigente ou foi nessa empresa que repassava para outros. O famoso Rashid, ou distribuição e tal. Mas foram 169 mil. Quando foi feito esse pagamento?
durante os 16 e 17. Mas 17... Não, 15 e 16. 15 e 16, correto. Houve o 15 e rebote 16. de 169. O Internacional pagou a mais, porque isso é propina, né? Mas agora aí precisar quem recebeu, porque quando leram o relatório, os integrantes do Ministério Público disseram: fulano de tal criou uma empresa que repassava para o fulano de tal. Então eu não sei se foi direto na conta de um ou esse recebeu e repassou. Por isso que eu não vou citar, porque sabe como é que era. Não tendo os documentos. Não, a minha pergunta foi porque se a notícia já tinha... Já? Não, se a notícia tinha identificado na conta de quem, porque eu não vi a notícia. Sim. Onde foi parar, nós sabemos. O Ministério Público apurou isso aí, eu não me recordo de cabeça o relatório. Mas Eu isso é um tô grande buscando areia. no relatório aqui. relatório é muito Isso é um grande. grão de areia, né? Não, eu quero linkar com outras coisas também, porque o fato em si, é claro que o fato é importante, porque envolve o patrimônio do clube, como tu dissesse antes, mas o que me preocupa mais hoje é a postura da direção no enfrentamento desse tipo de questão. Não, a nota é bizarra. Não, tudo bem. Quando li a nota, eu comecei a rir. Agora em julho já termina e nós não podíamos de uma hora para outra estancar porque o processo de viagens continuava e não podia sofrer solução de continuidade. Eles nem usaram essas palavras, eu estou resumindo a história. E de quem é a agência? A agência é Piratini. Não, sabe, os donos são conhecidos. Não, até era bom saber quais serão os sócios. Né? Mas é uma agência que, depois eu olhei na internet, tem até uma boa conceituação. Mas o fato é que a direção não prestou nenhum esclarecimento pontual objetivo. Por que trabalhou com essa agência ao longo da gestão, mesmo sabendo que essa agência era uma agência implicada na gestão anterior. Eu não estou de forma alguma dizendo que houve alguma coisa ou não. Isso aí está no relatório, é problema do relatório, Ministério Público e a penalidade interna, os dirigentes já sofreram. A questão é da direção, por que não deixou... Na minha cabeça, como gestor de um clube, a partir do momento em que a gestão anterior foi implicada por gestão temerária, certo? Os prestadores de serviços, todos que foram citados, vão ser afastados. Não tem como continuar trabalhando com esses caras, com essas empresas. É quase um raciocínio não, lógico. Não existe. É uma obviedade ululante não isso. tem por onde. Se uma empresa, tu sabes, que agiu de tal forma e que nessa monta 169 mil para acumular em propina de viagem, coisa, é uma grana, né? E o clube ainda continua trabalhando com a empresa. Não, e vai continuar até julho, pelo visto. E hoje, tem mais um mesinho aí para... Para fazer uma beira. E aí eu começo a refletir sobre outras coisas que Não aconteceram. é possível. Isso aí. Em determinado momento, também nessa gestão, houve um questionamento ao presidente relativo a um camarote que ele tinha, que o escritório dele tinha, que o camarote foi... Mas ele não falou mais comigo depois que eu dei essa notícia. Pois é. Ele debatia essa notícia. E que não poderia devolver para o clube. Pois então, até o... Mas não vão esclarecer nunca. Pois aí é que tá. Por que não esclarecem, Tchê? Vocês já foram enxotados do conselho porque ficavam enchendo o saco com esse camarote. Pois é, mas eu parto do pressuposto que... Como é que tu falasse antes? Tu falou roubalheira, que é um termo que já te renderia pelo menos uma meia dúzia de processos. Todos os caras com conselho de gestão do clube e ninguém te processou. Sabe por quê? Como tu disseste, tu tem documentos, tu prova. Eu parto do pressuposto que se não tem nem... Se está tudo correto, isso tem que ser Então, o esclarecido. que mais me assusta... Tem que ser esclarecido. Alguns colegas e até alguns dirigentes, que são pares do presidente, acham que tudo é frescura. Não, isso é frescura. Não, o jornalismo não tem meio jornalismo. Né? A gente tenta abordar. O REC, sabe qual foi Eu a não consegui explicação? abordar com o presidente do conselho aqui Mas no olha programa. só. O presidente do conselho não me respondeu. Não, O Maurício quer dar uma informação, mas antes deixa eu só te dizer uma coisa. Eu tenho um amigo que é conselheiro, meu amigo. É uma pessoa extremamente correta. Mas na época dos cheques da ISL, sabe o que ele me disse? Não, Marcos, tem que entender. Ele fazia parte. O clube tem que ser preservado. Não, tu tem que entender. Como é que tu acha que nós... Como é que tu acha que nós pagamos os PFs? Pô, o cara correto, o cara íntegro. Mas é que sabe o que é? É que no mundo da bola se tem a noção que tudo pode. E uma coisa que o Juliano disse está absolutamente certo. O resultado de campo apaga tudo. Tudo. Apaga tudo. A bandalheira fica um resquício. Fica um resquício. Tu quer ver uma coisa que eu vou te dizer uma coisa? Eu duvido. Se o Internacional for, me perdoe, tomara que não seja campeão brasileiro esse ano, o ex-presidente Pífero não entra mais no Beira-Rio.
mesmo que o resultado de campo e tal. Porque houve uma diferença. A atual diretoria, que aparentemente cometeu alguns equívocos, ela tomou uma postura que foi totalmente inédita no cenário do Grêmio e do Internacional. Só para nós Mas é que eu pegarmos acho aqui que nós o conhecemos. resultado de campo, nesse caso, entra no que muitos dizem que não seria investigado se não caísse. Ah, Se não caísse para a segunda divisão, não se remexeria tanto. Essa é a minha tese. Pode ser. Mas quer ver uma coisa? e eu tenho, inclusive, um contraponto interno para dar até... eu acho que o Conselho não trabalhou tão bem nesse ponto aí. E tem como discorrer sobre isso. Quando nós fizemos aquele trabalho com relação aos cheques da SL, houve um movimento, e foi no teu programa, que aliás o programa que tu estava presente, é o programa ainda do Cadeira Cativa lá na TV. Do Edgar Schmidt. Do Edgar estava tu e o Edgar, um outro conselheiro, um outro sujeito estava lá do Grêmio, e tu me perguntasse assim, porque ele se opunha, apesar de aparentemente ser um defensor, ele se opunha à leitura. Eu não lembro disso. Ele se opunha à leitura do relatório, ou seja, nós fizemos um relatório, investigamos, um trabalho, não pode ler. Não pode ler. Aliás, isso defendia o ex-presidente Paulo Ottoni, porque ia prejudicar o time em campo. E o Grêmio vinha de umas derrotas naquele ano, na tentativa de voltar. Tinha tido 2 derrotas, uma aqui por umas derrotas ruins, que o time vinha numa boa campanha e ali ficou para trás. Pois olha só, que isso atrapalha o resultado de campo. Atrapalha o resultado de campo, parar com essa bobagem. Casualmente, nós lemos o relatório e o Grêmio enfileirou 3, 4 vitórias que garantiam Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Nada a ver com a outra. Agora, esse argumento eles usam. E aí, tu sabe o que? Tu me perguntasse assim, vou repetir as tuas palavras. Eles usam para estancar, né? Claro. Marco Antônio, se não te deixarem ler, o que tu vai fazer? E eu te disse uma coisa. Eu peço demissão do conselho no outro dia e torno público o relatório. Sabe o que aconteceu? Leram. O relatório foi lido. Claro, mas é óbvio. Você pegou um bom repórter pela frente, entendeu? Sobre a questão da agência, tá no YouTube do Ministério Público, foi publicado, tem aqui, ó, tá o videozinho que o Ministério Público fez na apresentação. A Fatato é apontado de receber os valores da agência por supostos superfaturamentos de passagens. É o que diz o Ministério Público naquele relatório gigante. Tem uma passagem para a Europa que foi 40 e poucos mil. Compraram de última hora, primeira classe. Mas isso é uma coisa. Os dirigentes do Grêmio só viajar, não é de classe executiva, é de primeira classe. Primeira classe. Uma passagem de primeira classe custa isso. Custa isso aí. Custa isso. Custa isso. Quando deu o estopim dessa investigação da gestão do Vitório, o presidente Medeiros, a gestão do presidente Medeiros, contratou a Ernest Young para fazer uma due diligence sobre os processos do clube. O processo não é ação judicial, são os processos internos de controladoria. Foi feito o trabalho, o tal do relatório de 300 páginas que nunca ninguém viu. Eu não vi, pelo menos. Olha que teve um monte de gente que pediu e até então nunca... Enfim, quem pediu, que eu saiba, pelo menos a minha turma, ninguém... São obras-primas, né? Ninguém recebeu o tal do relatório, mas tudo bem. E aí o relatório, e eu me lembro do auditor ter dito especificamente, nós não auditamos fraude, nós auditamos processos. Depois fizeram alguns trâmites internos, se nomeou a comissão de sindicância, que fez um bom trabalho, mas eu bati muito forte numa questão dizendo o seguinte, não adianta contratar uma comissão de notáveis. Os notáveis são ótimos, fizeram um bom trabalho, foi o trabalho que deu embasamento para o reconhecimento interno da gestão temerária e irregular, para depois embasar o processo do comitê de ética, só que a questão é muito maior. Tem que contratar uma empresa especializada em fraude, como o auditor disse que existem empresas especializadas em fraude, para já liquidar, porque ninguém sabe quanto foi. Tu que ouve um monte de gente que pergunta, tu sabe quanto foi isso aí? Ninguém sabe quanto foi. E ninguém está fazendo nada para saber quanto foi. E aí, quando eu falava, eu falei mais de uma vez, isso aí eu tenho registrado em ata, eu disse para o presidente Ubaldo, que era presidente da Comissão de Câncer, isso tem que ser liquidado, vamos, quem sabe, uma empresa de auditoria de fraude, vamos ampliar isso aí. Então, esse tratamento, a comissão de sindicância, ok, é muito boa, o trabalho deles foi ótimo, só que eu acho que mas não sabe era esse o que tratamento. Juliano, vamos ver. O conselho não trabalhou corretamente, isso isso devia ter sido maior, devia ter sido macro. A gente devia hoje saber um número muito mais próximo de coisas. Então, assim, não foi tão bom assim. Vocês dizem que as bandalheiras apareceram porque o Inter caiu, né? É a tese que... Eu acho o contrário. O Inter caiu por causa das bandalheiras. Também, acho que as duas coisas têm a ver. Não, mas caiu por isso. Era Caiu demais. por isso, Os mas... jogadores não respeitavam mais dirigentes, não respeitavam nada. Os jogadores riam. Diz aqui, ó,
tinha um jogador que dizia, estão roubando de pá. Os jogadores sabiam. Então, quer dizer, às vezes, quando é demais, chega até no vestiário. Mas uma coisa que eles não querem, os dirigentes, é chegar ao extremo, que o Juliano queria. Vamos chegar ao extremo, vamos expor até o fundo. tudo, vamos até o fim, expor tudo que tem e doa quem doer. E alguns queriam ir mais para trás também, né? Essa é outra. Bem mais para trás. E aí, diz, não, para aí, essa carnificina vai levar o clube a que ponto, a que extremo de manchetes? Vai chegar aonde isso? Mundo inteiro? Brasil inteiro? O REC, sabe que tem uma, agora falando sobre isso, tem uma coisa muito engraçada. Uma vez o Vidarte tinha um programa na TV Pampa, que era Sábado de manhã. Sábado e domingo. Sábado e domingo. E eu fui num programa e... Trabalhava o Vidarte aí. Pô, trabalhava sábado e domingo para... No meio, olha, eu já te disse isso várias vezes. É um excelente horário para um programa esportivo. Sim. Então, Tá a aliás, dica, fica a dica. Pô, eu acho que é um filé. Mas num dos programas que eu fui, foi bem no meio daquela apuração sobre o que tinha acontecido, aqueles cheques da ISL. Eu estou no programa e o Vidarte pega o nosso relatório que eu tinha escrito e joga na minha frente. Não. Ele começou a ler trechos do relatório. Eu disse, ô Vidarte, me dá isso aqui, deixa eu olhar uma coisa. E ele aí que ele jogou assim em cima da minha... Jogou num bom sentido, não foi desrespeitosamente, jogou assim em cima da minha frente. E eu fui direto numa frase que nós tínhamos alterado na última versão. Eu disse, essa versão aqui é a anterior. E muito tempo depois eu soube quem foi que passou a ele o... Nós éramos 5. E eu soube quem é que tinha passado para ele o relatório. Aí o que se faz? Faz um agrado com o jornalista. Como era bom o repórter Ricardo Zatti, aliás, quero agradecer a Débora, ao Carlão, ao Danilo, a Eliane Aires, a todos que me homenagearam ontem. Eu fui o primeiro do Campinho, né, o titular do Campinho, o jornalista homenageado. E eu fui lá para participar da festa. Em consideração, insistiram, vem, eu fui. Aí cheguei, achei que estava o Yarley homenageado, o Mazarope homenageado, o filho do Vidarte homenageado, puxa vida. E eu fui, fiquei emocionado. Eu me permito, como amigo, elogiar a iniciativa de criar esse prêmio. Coisa bacana. Foi uma festa bem frequentada. Quando eu vi o teu, acho que uma postagem que tu fizesse, né? Eu vi, foi uma coisa que eu achei muito bacana. E muito emocionante a festa, do começo ao fim, né? Quando a gente já viu ali o troféu escrito e tal, a Liliane, minha ex-colega de Guaíba, esposa do Ricardo Vidarte, ex-esposa. É a ex-esposa, né? Ex-esposa. Já era separado, né? Já era separado. Mas fizeram uma vida sempre de amizade. Então, tinha um eu filho acompanhei. em comum. Sim, e o Arthur, um guri sensacional. E sabe que ele pegou o microfone para falar, e nervoso, mas deu um recado muito bonito. Muito legal. Ele deve ter o quê? Uns 14 anos? Muito legal, muito legal. Um guri preparado. A gratidão é uma coisa muito importante na vida. Eu falei para isso para ti na quarta-feira. Tu é hoje o único cara que dá espaço para se falar de política. E o Vidarte era também. O Vidarte nos botou... Nas noites da Pampa ali, eu escutava sempre. Saía daqui e ia ouvindo. Quando a gente começou, ninguém quer dar voz pro cara que está sempre pronto para abrir a boca. Ninguém... Pois ele sempre nos deu voz. Sabe que tu imagina? Não, o REC sabe... Porque o REC sabe, cada vez que eu apareço aqui, o REC recebe as ligações, para que você está dando espaço para esse cara? E o mesmo acontecia com o Vidarte. Não, mas não tem isso aí, não. Isso não cola, porque daí a gente fica mais invocado e aí mesmo é que traz. Porque se não tiver contraponto, termina o futebol. Né? Isso para quem faz a política pequenininha, como nós somos poucos, brigando, fazemos o papel feio que ninguém quer fazer. Isso não tem tamanho. Mas eu encontrar a gratidão que nós temos que ter para quem se dispõe a fazer oficialista já me incomodo. Mas sabe que eu vou dizer uma coisa e o Juliano tenho certeza que vai confirmar o que eu vou dizer. Que é uma coisa triste, mas é a realidade. Os conselhos deliberativos, eu conheço do Grêmio, vejo um pouco do Internacional, mas posso dizer do Grêmio, pelo que eu vejo dos outros, é exatamente igual a uma Câmara dos Deputados, a uma Assembleia Legislativa, a uma Câmara de Vereadores. Então, aquilo que nós achamos lá é o que eu digo para vocês, a torcida gremista fica indignada com a roubalheira na política nacional. Agora não quer saber por que o cara recebeu várias vezes, um pacote de $500 mil dentro da arena.
do doleiro da empreiteira. Porra, mas parei só um pouquinho. Mas que é isso? Como é que nós admitimos Como é que isso? alguém assim Sabe participa da vida do clube? Sabe o que eu acho? E da vida eu acho que íntima. é bem na linha do que o Juliano está Mas eu vou dar um exemplo. Desmanchei um dizendo. vizinho meu justamente com base nesse argumento aí. Sabe o que eu acho? Eu acho assim, nas minhas coisas pessoais, se eu quiser ter a liberalidade de deixar me roubar os R$169 mil, a agência de turismo quiser me roubar, é uma questão minha, pessoal. Agora, quando eu estou atuando num clube como representante dos torcedores, dos sócios, enfim, dos fanáticos daquele clube, dos apaixonados por aquele clube, eu não tenho esse direito, eu tenho a obrigação de evitar que isso aconteça. E o que acontece, na verdade, é exatamente o inverso. Eu estou dizendo, o cara foi lá e pagou. Vamos usar a palavra certa. Para comprar o voto do conselheiro, ele comprou um quadro da filha e pagou R$50 mil. Bom, foi mais honroso que os do Cruzeiro, que estavam pagando churrasco e latão, né? Não, pagaram o conselheiro para fazer o Não, churrasco. isso aí porra. é muita chinelagem. Pô, 50 mil Os ia dar caras pra estão se dizer que vendendo teve por algum glamour, né? vendendo E por olha, um churrasco. quadro de um gosto para lá de duvidoso. Quadro ruim. Não, sabe onde é que estava esse quadro? No Olímpico. Sabe quando subia as escadas ali para ir para a diretoria? Ali, um painel grande que estava ali. Muito bem, já retornamos. Sete e 53, o Grêmio visita o Bahia amanhã, 7 da noite, no estádio Pituaçu, de Pituaçu. Tricolor tenta voltar a vencer como visitante após 4 partidas. Em 18º, somente a vitória pode tirar o clube da zona do rebaixamento. Jeromel não treinou hoje, chegou a preocupar, num primeiro instante, mas viajou. Preservado, Maicon não foi à Bahia e a tendência é que Tassiano seja o titular. Sem Everton, Tardelli também pode começar a partida. Vico deve deixar o time para a entrada do PP. Paulo Vitor, Leonardo Gomes, Jeromel, Rodrigues Capixaba, Michel, Tassiano, Tardelli, Jean-Pierre, PP, com Felipe Viseu na frente. No Inter, Colorado recebe o Avaí no domingo, 7 da noite no estádio Beira-Rio. Com desconforto muscular, o Wendel pode ser preservado. Se o Wendel ficar fora, Bruno entra na equipe com Zeca indo para a lateral esquerda. A tendência é que Parede deixe o time para a entrada de D'Alessandro. Patrick está novamente à disposição, mas deve ficar no banco. Lomba, Zeca, Emerson Santos, Cuesta, Wendel ou Bruno, que daí o Bruno joga na direita, o Zeca na esquerda. Lindoso, Edenilson, Nonato, D'Alessandro, Nico Lopes e Guerreiro. Será a última partida do Guerreiro, antes de se apresentar a seleção peruana para a Copa América. Internacional recebeu nova sondagem do Fenerbahçe, como diz o Lauro Quadros, nos ensina aqui, do futebol europeu, pelo volante Patrick. Direção garante que não há negociação para contratar o atacante paraguaio Ángel Romero. Amanhã tem Flamengo e Fortaleza, 16 horas, Bahia e Grêmio às 19. No domingo tem Botafogo e Vasco, Ceará e Santos, Atlético Paranaense e Fluminense, São Paulo e Cruzeiro, Atlético Mineiro e CSA, Chapecoense e Palmeiras, Internacional e Avaí, e Corinthians e Goiás, jogo que foi adiado. Palmeiras tem 13, na verdade, né? Tem 16 ainda, mas 3 pontos estão subjúdice. Na verdade, se perder, perde 2, né? O jogo que eu terminaria empatado. Não, mas eu acho que Não, Eles jogam de novo. Joga de Joga novo. de novo. Joga de novo. Jogam de novo. Aí eu acho que isso Anula pode a partida acontecer. e joga de novo. Isso pode acontecer. Isso Mas não o vai pro- acontecer de jeito nenhum. O procurador já deu a letra que não vai acontecer, Rec. A procuradora disse o erro do juiz foi um E erro vou de dizer, direito. para mim, nem pênalti foi, né? É. Mas eu também na acho que opinião não do foi. procurador, o erro foi para que o VAR acertasse marcando o pênalti. Por isso que não seria o suficiente para anular uma partida. Não é por isso que vai ser. A questão existe, é chamada precedente, certo? Tu não pode gerar um precedente para isso, que uma vez tu gera um precedente, tu bota tu abre um balaio muito grande. Mas é que o precedente que está abrindo, se não anularem, é pior. Eu acho Porque que não. aí, a qualquer momento, o VAR pode revisar o lance e voltar atrás, porque a bola já estava em jogo. Eu ainda acho Era que contra o protocolo da FIFA. o precedente de abrir é pior ainda. Mas vão mas- dar um xixi nesse árbitro Ah. aí. Esse aí. Mas como é que você me autoriza? Estão mas na vocês- dúvida. Estão mas nós temos um Eu caso, não sei o que é pior. Não, eu também acho que não vão anular. Eu acho que não vão criar esse precedente. Mas nós temos um caso aqui o caso do Grêmio e River,
se o nosso grande centroavante, Se o Jael não... se o Jael não fica caído mais tempo, o jogo tinha seguido, não tinha sido marcado nada. E Pois o é. Grêmio seria, quem sabe, Mas, tetracampeão da América. Mas, Marcos, se não anularem o jogo, não anularem esse jogo, esse caso do Jael, não precisaria o Jael ficar parado. Poderiam cobrar o escanteio, passar um tempo e o juiz voltar atrás. Mas foi uma coisa... Porque se abriria o precedente Não, de tá que não certo. precisa seguir o protocolo. Não, mas é que foi uma coisa... foi muito rápido, né? É. Não, e também que não esqueça uma coisa muito importante. É contra o Botafogo. Isso vai pesar. Para baixo. Vai pesar para manutenção do... Coitado do Botafogo. Não, mas é verdade. A gente tem que... Está numa maleza. Pois é. Palmeiras 13 ou 16. Atlético 12. Corinthians 11. São Paulo 11. Santos 11. Flamengo 10. Internacional 10. São os 7 primeiros. Depois vem o Bahia já, também com 10, oitavo. Então os 8 primeiros, melhor dizendo, até o 8º, né? Porque o Bahia está fazendo uma boa campanha, só perde nos critérios. Depois, lá embaixo, o CSA. Vamos pegar os que tem 6. Fluminense, Cruzeiro e CSA com 6. E os 3 últimos, Grêmio com 5, Avaí com 3, Vasco da Gama com 3. Quem tu acha que serão os rebaixados esse ano? Eu posso até pegar o que eu indiquei. Vocês já postaram isso aí? Já Vocês postamos. Já tem anotado isso aí? eu Mas tenho, se quiser, pode revisar ainda. Avaí, CSA... Não, na aposta deles não pode revisar. Não, mas eu digo na nossa aqui agora. Não, já passou um tempo, Não, né? Avaí, CSA, eu acho que eu botei o Fortaleza também e não coloquei o Goiás, pela infraestrutura que tem. Botei Chapecoense. Mas Eu botei Chapecoense, Fortaleza, acho eu, Avaí e CSA. Vou te dar os meus. Vamos Avaí, CSA, Fortaleza e Vasco. Então só mudamos um aí, Chapecoense e Vasco. O Porque a Vasco tá Chapecoense- pedindo, né? Mas a Chapecoense não tem muitos recursos e não Mas, tem um bom mas elenco. ganhou do Cruzeiro. Ganhou 2. Ganhou do Inter e do Cruzeiro. Sim, mas ganhou do Cruzeiro fora de casa. É mais ainda do que ganhar das hoje, reservas. hoje ganhar do Cruzeiro, não sei se é grande mérito. O Fluminense meteu uma sacola no Cruzeiro e podia ter sido mais, né? Fluminense é um sobe desse maluco. Não, agora- Fluminense agora lá não- embaixo. não se sabe? estabelece. Tá com um Mas ponto sabe- só. É o que eu vim falando já. Em maio já é necessário que os clubes tenham estabilidade, já tem um mínimo de padrão de jogo. O Fluminense ainda continua Mas nessa sabe o que montanha-russa acontece? maluca. Eu tinha visto um jogo antes do jogo do Grêmio, que foi Fluminense e Santos. Isso. Olha, Foi injusto. o Fluminense... Encarou o foi Santos na fazer Vila. um gol no final ali, já no meio do segundo tempo. Levou o segundo, depois fez um. Olha, não, aquele resultado do Grêmio não me surpreendeu. Não, é claro, surpreendeu pela condição, mas o time do Fluminense não é um time tão Juliano, despreparado, não quer é tão ruim arriscar como o Vasco. Quer arriscar os teus 4 rebaixados? CSA e Avaí. O Avaí é de uma maleza tinhosa, né? O Avaí que Mas se mostrou chegar aos até 100 milhões agora- dos chineses a tempo do CSA, ele não cai. O dinheiro produz um efeito espetacular, mais do que a Frigigold aqui. Né? Um carioca vai cair, tá? E eu deixo os 3 em aberto, tá? Qualquer um dos 3, eu acho que o Vasco tá melhor. O que eu acho que vai salvar o Vasco é É o o que Luxemburgo. exatamente. É o projeto. É o que Por mais esculhambado que Putz, seja, eu acho que é isso que vai garante o salvar mínimo. o Vasco. Garante o mínimo. Pois então eu vou dizer para vocês, eu acho que o que derruba o Vasco é o Aí, né? Quem que você falou? CSA, Avaí, um carioca e vocês fecharam com o Fortaleza. Eu aposto no Ceará. Mas o Ceará... Mas vamos. O Ceará tá com O Ceará tá nove com aquele já. jeitinho de jogar igual, entendeu? mas sabe o que acontece? Esses times... Agora o Beto Charqueados vai infartar, porque ele acha que o Rogério Ceni já está no ápice. Eu não falei nada contra o Rogério Ceni. Eu falei que ele vai seguir a perigo, mesmo sendo considerado o melhor da história do Fortaleza, como aconteceu com o Lisca. Foi o que eu disse, mas aí... É que Agora o Lisca tá fardado, né? O primeiro que cair, ele assume. o Fortaleza. Tá Eu bem acho, contado, tá bem eu contado. acho que ele tá torcendo até. Tá torcendo, não, ele sabe que em no máximo 45 dias ele tá empregado. Eu também. Porque assim, a parada da Copa América, tenha certeza, 2 ou 3 rodadas depois algum técnico cai. Porque não teve o resultado, não melhorou o desempenho. O Beto Charqueados me chamou de mal informado porque eu não dei todo o currículo recente do Rogério Ceni. Nós sabemos que ele é campeão da Copa do Nordeste, ganhou as 2 de 1-0 do Botafogo da Paraíba. Se ele quiser, eu dou todos os detalhes, mas isso aí nós fazemos no dia a dia. Não precisa. Ele foi campeão da Série B e foi campeão estadual. Mas isso não lhe garante estabilidade. Não. E eu quero ir adiante nisso aí. O não lhe Fortaleza garante está numa estabilidade. bolha ainda. É isso. Porque ele foi campeão estadual contra ninguém. Ele foi campeão da Copa do Nordeste contra ninguém, tá bem, contra ninguém, tá bem. Ele E ganhou. disparou na Série B. E agora vai chegar o mundo real, porque ele não vai passar na Copa do Brasil, certo?
E aí ele vai começar a encarar o mundo real do Campeonato Brasileiro. Então eu quero ver o Rogério Ceni depois que chegar, Ele foi muito mal no São Paulo, né? passou a fase passou a Copa América, quando o Fortaleza começar a ir para o lugar, porque o Fortaleza se escapar, vai escapar na Bacia das Almas. Aí nós vamos ver se Fortaleza, se o Rogério Ceni tem esse tamanho todo para a instituição, como estão defendendo hoje, porque hoje é fácil justificar o Rogério Ceni. Hoje é uma tomei um barbárie. xixi do Beto Chagas, um comentarista mal informado. Já voltamos. Já estamos fazendo transações aqui. Aqui já sempre tem um mimo aqui. Faz um negócio, ganha um mimo. Chega mais aqui, Luiz, porque a Frigigol está no último dia de promoção, então o Luiz vai dar uma reforçada aqui, porque comprou, ganhou. Quanto mais panelas compra, mais descontos ganha. Daqui a pouco nós já estamos no comprar uma, levar outra aqui. Já, eu não sei, eu não vou me meter nessas transações aí. Rec, já levei um puxão de orelha, Rec. É? Já tocou demais o telefone. Olha, viu? Nós não recebemos muitas Olha aí. dessas panquequeiras, mas a do Já tá de olho. já está reservada aqui. Não, essa aí. Precisa puxar o dinheiro. Olha o Essa aí já Veja foi. Bem, hein? Essa aqui Essa já tem tá dono, garantida. Já tem dono. Gente, eu voltei agora aqui para fazer a promoção novamente, mas eu tenho só 10. Então são 10 jogos de panelas que vão levar de presente a nossa panquequeira. Então você que ainda não ligou, ligue agora. 4003 4220, a nossa equipe está de plantão, porque amanhã não vale a promoção. É para hoje, é para agora. A gente já retorna a ligação para você. Agora, gente, você já tem assistido, nós aqui no programa do REC há praticamente 3 anos mostrando essas panelas, REC, e o quanto fazem bem para a saúde das pessoas, porque você não vai ficar agora proibido de comer determinados alimentos, você vai comer de tudo, vai comer a batata frita, pode fazer o ovo frito nessa panela sem nada de óleo, não vai perder o sabor. A sua carne, o seu peixe, o seu frango, você tempera do seu jeito e prepara nessas panelas sem colocar nada de óleo. Todas elas têm 2 anos de garantia? Todas elas. Panquequeira do Marco Antônio também? 2 anos de garantia. Então tá. Tá garantido. O Rec, o legal dessas panelas também é que a gente trouxe uma novidade, que é essa tampa com a borda de silicone. Então, o que acontece? Se você, por acaso, na sua cozinha deixar uma tampa comum cair ao chão, ela vai acabar quebrando, né? Como nós temos essa borda de silicone, ela vai amortecer a queda e você não vai ter esse problema. E também na hora de estar cozinhando o seu alimento, a tampa não vai ficar ali... Não vai ficar sambando ali. Não vai ficar sambando na panela. Então, é muito legal, gente. É muito legal mesmo. Ligue agora, 4003 4220. Eu estou me propondo a entregar para você amanhã na sua casa, mas presta atenção, você vai comprar a nossa panela média, a panela grande, a panela menor e a frigideira. São 4 panelas no nosso conjunto completo. Comprou hoje, comprou agora, você está ganhando de presente uma panquequeira. Não é essa aqui já é do Marco Antônio. Mas nós temos mais lá na central. Então é o seguinte, estou liberando 10 ligações, somente mais 10 pessoas vão poder comprar o conjunto completo e ganhar a nossa panquequeira de brinde. Ligue agora, 4003 4220, diga que você assistiu aqui o anúncio, porque a promoção vai estar garantida. Elimine esse óleo. Esse óleo que está fazendo mal para a sua saúde, aumentando o colesterol ruim, faz as pessoas terem infarto, AVC, essa gordura saturada que vai se acumulando nas veias e nas artérias, você vai eliminar tudo isso, porque você vai passar agora a preparar o seu alimento sem nada de óleo. Não é mais necessário o óleo, porque não gruda nada no fundo. Agora, Rec, na hora da limpeza dessas panelas, gente, aí você vai dar valor. Porque você não vai mais perder tempo na pia lavando panelas. Você vai limpar somente com papel toalha, com o lado amarelo da esponja. Não gruda nada no fundo. Ligue agora porque são panelas para você ter para a vida toda. 4003 4220, dá só um toquezinho, nós vamos retornar a ligação. Olha só essas imagens, são maravilhosas. Bolo e fica doce, tudo bem bolo desenhadinho, salgado, né? Não queima, né? Não queima. Deixa o traçado do alimento perfeito, né? Porque, Rec, acaba que muitas vezes as pessoas acabam desistindo de preparar uma determinada receita, porque
dá muita sujeira, depois tem que lavar as panelas, vou perder tempo depois lavando panela. Acabou tudo isso, gente. Olha só que maravilha, você faz... Acabou aquele cheiro de fritura horrível também, né? Exatamente, Maurício. E quantas pessoas que já tiveram acidente doméstico também com o óleo da fritura, né? Aquele óleo aquecido, as pessoas acabavam tendo ali queimaduras. Agora não. Agora, acabou tudo isso. Você vai ter a Friggold na sua cozinha para preparar qualquer alimento sem óleo e cuidar da sua saúde. Ligue agora, 4003-4220. Hoje é o último dia desta promoção. Você liga agora, as primeiras 10 pessoas que comprarem o nosso conjunto completo vão ganhar de brinde a nossa panquequeira. Lançamento da Friggold. É só você ligar. 4003-4220, está aí o telefone na tela. Marco Antônio, o Grêmio pagou as contas, pagou as dívidas para os bancos, que é a principal situação de um clube, é não dever para banco, né? O que deve para banco quebra. Tá aí o Cruzeiro vai quebrar, eu não sei o que o Cruzeiro vai fazer. Vai pegar um empréstimo de 300 milhões Já aprovado pelo Conselho, que nem o Inter aprovou, o Conselho Inter aprovou aquele empréstimo de 60 milhões que era para salvar o fluxo de caixa. Para economizar, pagando dívida. E que nós pedimos um compromisso. Quando se aprovou, você pegou o microfone, o Thiago Issa disse, presidente, eu quero um compromisso pessoal seu de que esse dinheiro vai ser prestado contas de que esse dinheiro se empatou, pelo menos. Sabe que eu estava no café da manhã do presidente Vitório Piffer. E eu perguntei para o Afatato, tu não está querendo me dizer que vai pegar 60 milhões em banco para ter fluxo de caixa? Tu não vai querer me convencer. Não vai conseguir me convencer. Ele, não, Recto, Fê, nós vamos negociar as dívidas e aí o juro vai ser menor e tudo mais. Ele disse, não vai se esvair esse dinheiro? E o Inter não vai criar uma nova dívida, volumando as antigas dívidas? Né? E com o Emílio Ferreira no mesmo café da manhã, eu disse, mas engraçado que vocês continuam falando em obra, o Internacional acabou de fazer um estádio. Vocês estão falando em obra no entorno, mas que entorno? O Internacional vai fazer um shopping center aqui, alguma coisa? Parece que eu estava sentindo o cheiro. Aliás, os colegas todos que estão assistindo sabem de como eu sempre me coloquei nos cafés da manhã. Então... É que eu vi que, até casualmente eu dei uma olhada e vi que tinha um comentário de alguém dizendo que eu referi que o presidente Romildo teve sorte. Teve sorte. Né? Agora, a sorte ajuda os bons, é isso que eu disse. De azarado o céu está cheio. Reformulou categorias de O base. inferno está cheio, aliás, de azarado. Fez Não, ele está querendo ir embora, não. Não, está tudo certo, ele está esperando. Tá tudo acertado já. Senão nós negociamos aqui. Com essa mascada que tu puxou aí, não tem Está mascado. E aí, então eu só quero dizer que eu reconheço todos os méritos do presidente Romildo, que ele teve sorte. Inegavelmente ele teve a sorte de pegar uma safra de jogadores que pôde fazer um bom dinheiro. Isso é inegável. Também é inegável a capacidade gerencial que ele teve. Como ele teve a sorte também de ser prefeito em Osório, no momento em que os cataventos lá começaram a render... É que, Marcos, as pessoas acham que tem que... É o que eu dizia antigamente, para puxar o saco ao extremo do Renato, teve um período que era proibido elogiar o Roger. Aí eu disse, não, um momentinho. Ninguém vai impedir que eu elogie o Roger para poder puxar o saco extremo do Renato. Puxem o saco do Renato, mas não ignorem o trabalho do Roger, por favor. Não precisa desfazer o de um para Mas elogiar tá o outro. louco. Mas isso é uma tendência, né? O que sai não presta nada e o que entra é o salvador. É uma Não coisa- é assim é que que as coisas eu- funcionam. Eu fiquei fora alguns dias aqui de Porto Alegre. Teve alguma repercussão aquela gravação do Guerrinha falando do Renato? A repercussão foi extrema, né? Porque houve manifestação de conselheiros, de dirigentes. O Renato é que eu não ouvi se manifestar ainda. Né? Porque foi forte, né? Foi forte. O cara dizer que agora ele vai... É quase uma ameaça aquilo, né? Não, ele estava armado, por quê? O que aconteceu com o Renato? Eu não sei qual foi o teor da conversa, porque vazou um pedaço da conversa, né? E dá Mas pra as ver moças- nesse pedaço que vazou que ela foi editada pelas diferenças de áudio. Ela não é uma conversa linear. Porque as moças estavam perguntando para ele, eu não sei quais São são as 3 moças. áudios, um de 50 segundos, um de mais 10, um de mais, enfim, é picotada a As conversa. moças estavam, pelo jeito, perguntando para ele se o Renato fizesse o que fez com o Vianney e com o Pedro, né, como é que seria a reação dele. Dando a entender que ele seria o próximo indagado pelo Renato. Não, mas Porque o Renato atacou o Vianney Carley e atacou o Pedro Ernesto, em entrevista coletiva. Né?
E aí o Garrincha disse, se ele vier para cima de mim, eu vou dizer para ele que ele colocou a irmã dele no spam e nunca mais foi visitar, e quem me contou foi o Dunga. Esse é o contexto, então, da Eu imagino que seja esse. Porque ele disse, se ele vier para cima de mim, como já foi para cima de outros, né? Então... Mas olha, é feia a coisa. Eu achei assim. Ele chegou a dizer, eu quero que ele venha, né? Tá me lembrando aqui o Eu acho. Eu até tenho a gravação aqui, mas eu acho que ele disse mais alguma coisa, como se ele como se ele tivesse. Se ele vier para o embate. Não, como se ele quisesse que ele, sabe, tomar. E ele disse uma outra coisa, né? Que o Grêmio não vai chegar entre os 5 também, né? Não chega nem em 5º lugar, né? Mas é a opinião dele, tudo bem. Aí tudo certo. Agora, isso tá difícil mesmo. Isso reforça uma coisa que todos nós já sabemos hoje, né? Como a espionagem, né? Hoje. Se quiser armar para alguém, tu arma. Se quiser armar para alguém, tu arma. Eu acho que a repercussão foi muito mais no sentido ter sido certa ou errada a gravação do que quanto ao que ele diz propriamente dito. Pelo menos entre as pessoas Eu não estava aqui em Porto Alegre, então eu até recebi por WhatsApp. Essa foi a impressão que eu tive da repercussão sobre a forma de obtenção da gravação. O Grêmio não tinha proibido a RBS de entrevistas exclusivas? De exclusiva, sim. Mas o Davi Coimbra não fez uma entrevista exclusiva com o Renato. Com o Renato? Aí terminou o prazo e resolveram dar o Renato de presente para a RBS. Tá, mas então ele só trocou, porque ele só dava exclusiva pro Benfica, pro Zé Henrique Benfica, só mudou então para agora pro Davi Coimbra. O veículo é o mesmo e é o veículo punido. Não mudou nada. Casualmente. Já voltamos. Muitos elogios aqui para o Marco Antônio, alguns querendo até que ele seja político e tudo mais. E tem críticas também, obviamente, mas eu não vou ficar entrando em pormenores e nem citando A, B, C, D, porque importante é o conteúdo que nós apresentamos aqui, que eu acho que foi de excelente qualidade. A Galeteria e Casa de Massas, por falar em excelente qualidade, Piatobello, há 19 anos, serve a tradicional culinária italiana em Canoas, com rodízio de massas de fabricação própria. São 15 tipos entre doces e salgadas. Acompanha galeta ao primo canto, costela suína, calabresa artesanal, também de fabricação própria, filé de frango com bacon, maminha grelhada, saladas e sobremesas. Piatobello atende no almoço de terça a domingo e na janta de terça a sábado. Siga Piatobello nas redes sociais, Facebook, Galeteria Piatobello, e no Instagram, Galeteria Piato, Piato com 2 T's. SOS Empregador Doméstico. Regularize sua empregada doméstica com valores especiais para todo o Brasil. Ligue 0800 007 2707 ou acesse sosempregadordoméstico.com.br. A Central de Imóveis é uma empresa gaúcha com mais de 25 anos de atuação na Cidade Baixa. Faça com mais de 15 mil clientes. Encontre a solução ideal para você. Acesse o site e saiba mais, centraldemóveisrs.com.br. Central de Imóveis administra condomínios como ninguém. Aluguéis, condomínios, vendas. Central de Imóveis, José do Patrocínio 381-385. Loja Intershop da Rodoviária. Produtos licenciados do seu clube do coração. Em frente aos boxes de chegada dos ônibus. Televendas 3225-2378. FAC, Materiais de Construção. Sua reforma do alicerce ao telhado. Ligue, televendas 34666133, fache.com.br. Quando eu disse lá na Rádio Grenal, e acho que disse aqui também, que era um teatro esse negócio de terminar com entrevistas exclusivas e tal, por que não passaram as exclusivas para os outros veículos de comunicação que sofrem o amargor de não ter nada exclusivo? Então, quer dizer, tiraram um privilégiozinho para dar um cala-boca momentâneo e depois devolveram com o Renato Portaluppi exclusivo. Quer dizer, então, se é para fazer teatro, não façam. Não façam. Aliás, modéstia à parte, o velho sabe, o diabo sabe por ser velho, né? Quando aconteceu o episódio, eu disse, parar com isso aí, que isso aí é só um teatrinho para dizer, se acalmem um pouquinho contra nós e tal, que foi um título de um jornal, do jornal Zero Hora, que era Deu Moledo, que era moleza, entendeu? E aí deu mole, que o Renato tinha dito, o mole ficou destacado.
O deu mole ficou destacado porque era uma manchete do Inter, quando o Moledo decidiu o jogo. Isso. É uma coisinha aqui. Na diagramação da página, ficou o mole de num lado e o do da outra. Isso. Foi uma diagramação que deu todas. Não foi diagramação, foi proposital. Foi proposital. Foi até inteligente. Foi diagramado intencionalmente. Foi uma bobagem, isso aí. É que, na verdade, quando... Mas aqui, ó, para ver como a empresa, esse negócio de vermelho e azul, então só foi campeão do mundo, a Zero Hora colocou a terra também é vermelha, para dizer que um dia foi azul. Então não tem, vamos parar com esse negócio que empresa A é isso, é aquilo, depende da circunstância. Isso aí é sazonal. Marco, onde é que o Grêmio chega? O que o Grêmio ganha? Eu sei que você quer o Campeonato Brasileiro, mas o que se desenhou como não brasileiro, né? Esses pontos que o Grêmio perdeu, o jogo do Avaí, o jogo do Fluminense e aquele outro jogo... Com o Santos também. Do Santos. São pontos que podem fazer... Podem não, certamente vão fazer falta lá no final. O Palmeiras perdeu só 4 no ano passado, né? Comprometeu? Não. É impossível? Não. E eu torço, eu quero um título brasileiro desses pontos corridos para o Grêmio. Agora, obviamente que tem a Copa do Brasil, que o Grêmio está bem colocado. Eu acho que qualquer um desses, pelo menos do Grêmio, Internacional, Palmeiras, Flamengo está também ainda, né? Flamengo joga semana que vem, Cruzeiro também. Flamengo, mas Cruzeiro não. Eu acho que um desses 4 deve ser o campeão. Até o Internacional de forma surpreendente para mim, mas eu preciso reconhecer isso. Na Libertadores, a Libertadores é aquele campeonato que o time encaixa, né? Quando o time encaixa, ele vai para frente. Lembra no segundo ano que o Internacional ganhou, tinha um time lá do Equador, né? Que é um timaço, e aí parou para a Copa, não foi? E o time voltou desmantelado. Então, eu acho que o Grêmio tem chance na Libertadores, tem chance na Copa do Brasil. O Campeonato Brasileiro é um pouco menos, mas eu não descartaria. Eu quero um campeonato desses pontos corridos. E aí o resto vai ser consequência disso. Mas eu acho que realmente, até pelo tipo de campeonato, pelo tipo de jogo do Grêmio, eu acho que as 2 Copas são as que o Grêmio tem mais chance. E o Inter? Onde chega? Juliano Barbosa, ex-conselheiro do Inter, do Acorda Conselho. O Inter, a campanha do Inter para o resto do ano vai passar muito pela janela. Eu sou um cara extremamente conservador quando se fala em contratações, mas acho que é o momento de trazer. Vai faltar algum jogador especial, algum jogador do padrão guerreiro, que eu critiquei quando veio, mas está se mostrando hoje a melhor contratação disparada dos últimos anos. Eu acho que o Charles Arangues seria um cara para... Porque senão vai faltar. O Edenilson não vai manter esse ritmo o resto da temporada. Patrick indo, Arangues vindo, está tudo certo? Não, tudo certo não. A gente está trocando 3 por 9. É muito grande a diferença. Mas o Inter precisa da grana da venda do Patrick, né? É meio Mas aí é complicado. A gente já entra de novo na questão de quanto o Inter tem do Patrick, quanto o Inter vai botar na mão. O que vai sobrar dessa venda? Milhões. Eu me lembro que o Vitório, tu pode falar do Vitório, venda do Charles Arangues, que o Charles estava forçando, e o Vitório pegou uma caneta numa reunião do conselho e disse o seguinte, ó, o Charles pode bater o pé no que ele quiser, o clube, o empresário, quem tem a caneta sou eu. Quem vai dizer? Porque o que significa? Daqui a um pouco tem um percentual X, mas se ele bater o pé e dizer, não, eu não vou vender, se não for por tanto, azar, vai ter que ser por tanto. Então, a minha parte eu quero tanto, se tu vai vender o resto por menos, é que foi a grande venda que o Grêmio fez do TT. O Grêmio não está bem, é jovem, nós não queremos perder, mas se chegar em tanto para nós, o Grêmio vendeu pelo que quis o TT, por isso que eu não critico a venda do TT. Eu acho que até hoje eu estava... O Grêmio vendeu atualizando o dinheiro de 50 milhões. Sobre esse menino Lincoln que venderam, será que o TT já não foi também um reflexo de, putz, olha o dinheiro que a gente perdeu com o Lincoln lá atrás? Será que eles tinham toda essa certeza no PP? E sabe quem é o Lincoln? No TT, desculpe. Eu imagino como é que não deve estar o som agora. Botou R$400 mil para garantir a procuração do rapaz, né? O Grêmio liberou, não mole. Não, mas alguma compensação ele vai receber, Rec. Será? Não perde, Rec. Mas provavelmente não vai tirar esses 400 mil. Mas isso é muito comum
O Grêmio ficou com 35% do Lincoln por uma venda futura aí, por Santa Clara E de Portugal. dessa venda futura vai compensar o Sonda. Vai ter que compensar, é sempre assim, a gente sabe que é assim. Na época era percentual sobre o passe do jogador. É que Se o sabe jogador sai de graça, É que sabe o que acontece? ele vai ficar com 40% dos 35%, então. Dos direitos, hoje tem a história dos isso direitos aí. econômicos, mas a FIFA quando criou toda essa regulamentação, não pensou, não sabia que o Brasil tem jeito para tudo. E no Brasil tem uma coisa chamada contrato de gaveta. Isso aí, quando pintou essa lei, eu disse, olha aqui, ó, sabe como é que eles vão começar a resolver isso aí? E aí a reportagem dessa semana do Cruzeiro matou a charada do menino de 12 anos. Eles nunca vão dizer que estão vinculando o dinheiro àquele direito Vão dizer econômico. que é Mas a empréstimo. garantia do empréstimo É isso aí, aquele... eles vão fazer um empréstimo, um mútuo, que é um empréstimo em dinheiro, certo? Isso aí. E vão dar em garantia aquilo ali. E é a mesma coisa, vão fazer um contrato de gaveta, e a gente volta para a questão do sigma, das notas frias, os contratos não sequenciais, não numerados, e a gente é o cachorro correndo atrás do rabo, porque é o contrato do Paulo Guerreiro, que também não estão... Tiraram casualmente a folha que diz o valor. O valor. E o conselheiro não pode saber quanto ganha. Então, a gente é o cachorro correndo atrás do rabo. Isso que aconteceu no Grêmio vai acontecer de novo, o que aconteceu no Inter também, porque é assim caminha a humanidade. Marco Antônio vai encerrar o programa, porque agora nós vamos ver o Paraíso. Descubra um novo litoral. Entre Torres e Morro dos Conventos está localizada a Praia da Lagoa Cortada, no município de Balneário Gaivota, em Santa Catarina. Infraestrutura completa, ricas paisagens e as belezas naturais preservadas sinalizam um refúgio perfeito para o descanso da família e a prática de diversos esportes. Praia da Lagoa Cortada. Aqui o mar e a lagoa esperam por você. Só ligar e falar com o Laír e o telefone está na tela. Marco Antônio, estava alçado para falar isso, se enquadrou para falar e eu... Não, é essa questão dos resultados do Grêmio, né? E talvez, olha só que curiosidade, foi o ano que o Grêmio melhor se preparou para o campeonato de pontos corridos. Pois é. Contratou jogadores de nome, Rômulo, Montoya, Porque vê bem uma coisa. Viseu e o Tardelli. Quais são os 6 ou 8 desfalques que o Grêmio tem para amanhã? Claro, o Everton, obviamente que é... Mas tem de peso, o Kahneman é de peso. Não, O Cortez vinha mas bem. o Maicon. Mas o Mas problema Cortez. é ter mas só um desfalque Kahneman e Paulo Miranda. Não, tem o mas é uma titular e o coisa. reserva. Mas Aí o tu tem o Paulo- Matheus Matheus e o Henrique Maicon. também. Paulo Miranda não eu dá acho que pra os contar, dois né? grandes, Passa mais fora os do dois que- grandes desfalques são, obviamente, que o Everton e o Matheus Henrique. O Maicon também, mas exatamente pelos investimentos que o Grêmio fez, não é tão grave como em outra situação. Agora, a questão da zaga realmente até porque o Kahneman não vinha jogando. O Kahneman, eu não sei, é uma preocupação que eu tenho, porque coluna é meio indecifrável, né? Tem que ver qual é a proporção dessa lesão aí. Tomara que não seja nada Lembra, grave, foi porque ele é o muito Adilson jovem que ainda. operou, né? O Adilson teve problemas seríssimos. O Adilson veio para o Internacional e se curou aqui. E jogou bem no Internacional. E aí depois é que jogou no Grêmio. Ele chegou aí para a seleção brasileira com o Paulo Roberto Não, Falcão. problema de coluna, o Damião, ano passado, sofreu um monte O Damião Onde se é que tá dizia o que não ia Damião? jogar mais. Onde é que está o Damião agora? Foi pro Japão. Tá no Japão. Se dizia que ele não jogaria mais. Diz que tá muito bem no Japão, inclusive. Que bom. Sabe que outro dia, vou falar num assunto que até... eu vi um documentário sobre o acidente da Chapecoense. Olha, é uma das coisas mais asquerosas e nojentas que eu já vi, a conduta daquele piloto. Eu até poderia, acho que é um tema interessante, até vou te fazer uma sugestão, Rec. O pai daquele zagueiro, não é o que sobreviveu, o Regis? Alain, Não, o Neto. O Neto. O que sobreviveu é o Neto. o zagueiro. Traz ele um dia aqui para ele contar o que ele passou, porque
É interessante a história do que ele conta, que tiraram ele do avião para botar um dirigente ele indo ver o filho, tiraram ele do avião para botar um dirigente. Mas aí, se é o pai do Alan que você estuda, deve ser do Alan Ruschel. Do Alan Ruschel. Joga mais pra frente, é o meia, né? Meia tá meia, certo. É interessante a pauta. A pauta é pertinente. 1-0 Figueirense. 1-0 Figueirense, e lá no Cruzeiro, 117 conselheiros já assinaram pedindo pro presidente sair. Tô dizendo, vai vazar todo. Mas são 330. Vamos varrer tudo. Gol do Alemão no Figueirense.